Ei pessoal, Cris Amaral do Compliance Raiz aqui e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre inovação. Muito se fala sobre inovação no mercado e sempre que a gente escuta inovação é uma associação quase que natural a que a gente faz a tecnologia, né? A gente sempre acha que inovação só existe no ramo da tecnologia, novos softwares, novos aplicativos, novas soluções, inteligência artificial, big data, blockchain e por aí vai. Só que inovação não é só tecnologia, é possível você inovar em qualquer área. Uma vez eu ouvi uma frase sensacional que falava que a inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. E isso é sensacional, porque a inovação nada mais é do que uma nova solução para algum problema que já existia ou para novos problemas que vão surgindo aí na sociedade. É o pensar diferente, é o fazer diferente, é o buscar soluções diferentes. E quando você entra nesse mecanismo de buscar soluções diferentes, você tem que olhar para o problema. Vamos parar para pensar o seguinte, lá atrás, quando eu comecei na área de compliance tinha aquele jargão de que era a área responsável pelas políticas da empresa. Porque qual era quase que um processo padrão de uma área de compliance? Saiu uma regulamentação que dizia lá que eu tinha que ter uma política de prevenção à lavagem de dinheiro, ou que eu tinha que ter uma política de cadastro de cliente, ou eu tinha que ter uma política de risco de liquidez e por aí vai. E aí eu pegava exatamente aquilo ali, transcrevia, botava o mesmo título, política de risco de liquidez, política disso, daquilo, pá. Isso era um método de trabalho e ele existe até hoje. Só que eu te pergunto, será que os colaboradores lá daquela época, né, que hoje aí já estão com seus 50 anos, seus 60 anos, ou até eu mesmo, né, que já estou com meus 44, para esse colaborador dessas gerações, a política era um mecanismo que atendia o objetivo dela. Porque qual é o objetivo de uma política? É a máxima do combinado não sai caro. É falar para o colaborador, falar, olha, você aí, tesouraria, que é responsável pela parte de risco de liquidez, existe uma regulação aqui ó, que a gente tem que cumprir e a gente tem que cumprir no mínimo esses requisitos aqui. Então a gente coloca na política e diz, olha, regulador, tá aqui meu compromisso, ó. Estou dizendo que eu vou fazer, tá bom? Se você vier aqui, você pode olhar esse documento aqui e catar nos meus processos, você vai ver que eu estou fazendo, beleza? Então era um discurso para o regulador e um discurso para o meu colaborador. Mas será que hoje esse mesmo mecanismo aqui, a política, consegue fazer essa comunicação dupla aqui, ó? Com o regulador, sim. Porque lá na regulação está dizendo que eu tenho que ter uma política. Então é a melhor maneira de eu atingir o objetivo, lá, o meu check de conformidade, para falar para o meu órgão regulador que eu cumpro aquele requisito de ter uma política sobre aquele tema. Mas será que se eu trabalho numa empresa eminentemente jovem, galera ali ó, pulsando, 25, 28, 30 anos, será que aquela política lá de 12, 13 páginas é o melhor meio de eu me comunicar com o meu colaborador? Talvez não. Essa é uma resposta que você, profissional de compliance, vai ter que extrair de acordo com o contexto da empresa que você trabalha. Não existe regra. E isso sim é inovar. Aí vai ter colega de trabalho meu que vai falar assim, Cris, você tá maluca? Como você vai inovar numa área como compliance? Rapaz, hoje em dia a gente tem processo eletrônico. Não existe mais aqueles advogados lá, o pessoal indo no cartório do fórum, saindo com um calhamaço de processo. Quer dizer, ainda existe porque tem um legado para trás, né? Mas os novos processos são eletrônicos. Isso há 15 anos atrás, será que se alguém chegasse e falasse, não, olha, vamos desenvolver alguma coisa aqui, vamos fazer tudo eletrônico, você vai fazer uma petição eletrônica, talvez aquilo ali era uma coisa impensável. Hoje, talvez, para um jovem estudante de direito, seja impensável imaginar que ele teria que trabalhar com uma pilha de documentos na mesa dele. Então, inovar nada mais é do que isso. Se o mundo mudou, se o consumidor mudou, se os teus colaboradores mudaram, será que dá para você fazer sempre tudo do mesmo jeito que aqueles livros de compliance lá, os calhamaços desse tamanho, aquilo ali diz? Será? O que você tem que ter em mente é o objetivo. Tudo que você faz na vida tem que ter um objetivo, porque senão se perde ao longo do tempo. Viajar tem que ter um objetivo, você tem que saber onde você quer chegar.
Se você não souber onde você quer chegar, você vai se perder no meio do caminho. Você vai encontrar um barzinho legal, vai ver uma outra cidade no meio do caminho e você vai desviar. Então, tudo na vida você tem que ter um objetivo. E com as ações de compliance é a mesma coisa. Você tem que ter muito claro qual é o objetivo em cada ação que você quer promover, para aí sim definir qual é a melhor estratégia, qual é a melhor trajetória para te levar até lá. Porque pensa comigo, uma coisa é unânime, né? Se você jogar compliance aí em qualquer navegador aí de pesquisa ou qualquer livro, vai falar que o compliance é responsável por disseminar uma cultura de compliance na empresa. E aí, como é que você vai disseminar uma cultura de compliance na empresa se você não conversar com a cultura da empresa? Por isso, inclusive, que eu falo que as áreas de compliance têm que ser parceiras das áreas de RH das empresas, tem que andar juntinho, porque em geral quem cuida da cultura da empresa com todo esse movimento aí das empresas estabelecerem suas culturas internas são as áreas de RH e tem que andar juntinho, porque como é que eu vou falar de uma cultura de compliance se eu não falo a mesma língua daquela cultura ali da empresa? Então isso é primordial. E cultura você não muda da noite para o dia, de uma hora para outra. É um processo gradativo, é um processo até lento. E para você fazer ele ser constante, você não precisa de velocidade. Você precisa de duas coisas: constância e consistência. E você consegue constância e consistência falando a língua dos teus colaboradores. Fazendo um discurso que afete o ouvido de quem precisa ouvir aquele discurso. É a mesma coisa que eu falo com um discurso para a alta administração. Todo mundo fala, né? O compliance tem como pilar ou ter o apoio da alta administração. Mas ninguém fala como é que você consegue esse apoio da alta administração. Você consegue falando o discurso que afeta os ouvidos da alta administração. E aí vai ter alta administração que vai ter um ouvido super sensível para responsabilidade social, por exemplo, para responsabilidade ambiental, e vai ter alta administração que o ouvido vai ser mais sensível para os custos reputacionais que a não observância da responsabilidade social gera para ele. É uma questão de adaptação de discurso. Não caia nessa burrada de falar, não, eu sou compliance, eu tenho que falar só sobre ética acima de tudo. Não, você tem que atingir o teu objetivo para disseminar uma cultura de conformidade de compliance na empresa. E para atingir esse objetivo, você tem que falar a língua da cultura da empresa. O profissional de compliance raiz não é aquele cara que levanta a plaquinha do isso pode e do isso não pode. Não é o profissional que tem a estrelinha imaginária do xerife no peito e que todo mundo ainda faz piada. Ih, lá vem o compliance, lá vem o xerife, olha, lá vem o desmancha-montinho, né? Às vezes tem gente conversando, aí chega alguém do compliance e o pessoal dispersa, porque geralmente o compliance é o mala, é aquele que vai pegar alguma vírgula que foi falada ali para criticar e para apontar, enfim. Isso não é o bom profissional de compliance. Você percebe que você está conseguindo disseminar uma cultura de compliance na empresa, não quando você está fera e você está pegando tudo quanto é falha da empresa, mas sim quando os próprios colaboradores te procuram para avisar sobre determinadas falhas, para avisar sobre determinados riscos, para avisar sobre uma alteração de um processo que estão pensando em fazer que vai afetar possivelmente uma obrigação regulatória que ele já ouviu falar, para falar sobre um desvio de comportamento que ele está percebendo ali do gestor, de um colega de trabalho dele. Isso sim é um profissional de compliance raiz. Isso sim é disseminar a cultura de compliance na empresa. É todo mundo comprar a ideia de que o fazer certo é o melhor caminho e ter o compliance como parceiro e não como aquele que vai ali e aponta o dedo para ele o tempo inteiro. Então, pessoal, se você ainda tinha dúvida se dá para falar em inovação na área de compliance, esquece. Compliance tem que falar em inovação sim, porque para você falar sobre disseminar uma cultura de compliance, se você está numa empresa que é inovadora e se você não tiver um discurso inovador, meu amigo, beijo, me liga, vai para a próxima. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, deixa um comentário, compartilha com aquele teu colega aí, para quem você acha que vai ser legal também. A gente se vê na próxima.